Muito boa tarde. Eu estou de máscara, né? Porque cheguei há pouco da rua, agora estou em casa, então vou tirar a máscara. E você pode estar se perguntando, cadê a música, cadê a abertura do programa, cadê o pato? E eu vou dizer para vocês que, na verdade, não me animo com relação ao número de vítimas que aconteceu no dia de ontem, nas últimas 24 horas. Eu não me animo a colocar uma música de abertura alegre, simpática, agradável, porque temos que falar sério no dia de hoje. Alguns médicos amigos meus estão recomendando até a utilização de 2 máscaras. E não sei se você se lembra, você que está me vendo agora, não sei se você se lembra da semana passada, eu tive aqui o professor Carlos Alberto Oliveira, o CAO, que é membro do Comitê de Combate à Covid da Prefeitura Municipal. Ou foi semana retrasada. Ele esteve aqui semana passada, mas o fato que eu vou contar foi semana retrasada. E ele entrou chorando. Ele tinha vindo de Brasília e ficou sabendo por infectologistas de que nós estávamos em 1952 mortes e que nós poderíamos estar atingindo a 3.000 mortes. E ele não aguentou a pressão psicológica. Imagine ele, um professor graduado, uma pessoa que está há muito tempo trabalhando em governos os mais diversos, e ele mesmo chorou, disse: meu Deus, tomara que não cheguemos. Eu questionei, achei que talvez não chegássemos, mas ontem nós tivemos esse número aqui, 2.798 óbitos. Uma coisa muito séria que mostra realmente o total engano com relação à política governamental de saúde. Totalmente enganada, pode melhorar, não vou dizer que não possa, mas tardiamente. Não vou responsabilizar isso, ontem eu fiz uma abertura, não vou responsabilizar exclusivamente ao governo federal, no caso ao Bolsonaro, mas evidentemente a todos os governos, ao despreparo de todos nós, inclusive foi isso que eu falava. Porém, o negacionismo por parte do presidente, a insistência. Ontem eu tive aqui no programa, por exemplo, o Dr. Cícero Munhoz, que é um grande médico e que se colocou até numa posição contrária à daquela senhora Ludmilla, aquela doutora Ludmilla que foi vilipendiada nas redes sociais por adeptos do Bolsonaro e que na verdade não merecia isso, porque é uma grande médica. Teve gente ofendendo, infelizmente o radical só sabe ofender, seja ele de direita ou de esquerda, porque não tem muito tutano, porque não tem muita inteligência, porque não tem muita percepção, mas é movido à paixão. Mas essa senhora dizia que era contra a tal da cloroquina e tal. No caso do Munhoz, meu amigo pessoal, inclusive, ele dizia que não, que na verdade tem-se que tentar tudo, e é uma tentativa, de repente, até de minimizar a doença, e eu particularmente concordei com ele. Mas não pode ser só a cloroquina. Eu acho que isso estava implícito na fala dele. Então o que eu quero dizer, e também você não pode abominar a máscara, como foi feito por muito tempo pelo presidente Bolsonaro. Você não pode se descuidar da aglomeração, porque sendo você o primeiro mandatário da nação, você tem a obrigação de dar o exemplo. Mas quando você não acredita, quando você, passei pelo Planalto, como foi dito ontem, nós vimos aqui, passei pelo Planalto, tinham vários apoiadores, várias pessoas lá, então eu fui lá direto com o povo, e você vai sem a máscara, o que culminou naquela época até o fato dele ter contraído a Covid. Tudo isso passa pelos outros, porque aqueles que são apoiadores moderados, eles vão ter consciência e vão saber que o médico sabe mais do que o político, evidentemente. Mas os radicais não, faço tudo que o seu mestre mandar, e vão multiplicar esse tipo de pensamento. Por outro lado, esse novo
novo ministro da Saúde, o Queiroga, Marcelo Queiroga, que é um cardiologista, presidente até então da Sociedade Brasileira de Cardiologia, emérito, não duvido disso. Ontem o doutor Cícero Munhoz falava isso aqui, e me parece mais habilidoso, como disse aqui o doutor Munhoz, porque ele ali, ao lado do Pazuello, que foi, a meu ver, muito mal na condução do Ministério da Saúde, embora possa ter os seus méritos como general, possa ter, com certeza teve, não é qualquer um que chega ao generalato, né? Mas não foi bem. Por que não foi bem? Porque fazia tudo que o seu mestre mandava, sendo que também ele não é do externo, não é do meio, não entende de medicina como eu não entendo, e provavelmente, se você não for médico, se não for sanitarista, se não for epidemiologista, você pode saber alguma coisa, mas não sabe tudo. Então já era absurda a colocação dele como interino, se tornou mais absurda ainda a colocação dele como ministro da melhor das boas vontades. Deve ser um homem digno, deve ser um homem que lutou dentro das suas armas, né? Eu só acho que se eu fosse levado a um lugar que eu não tivesse competência, eu declinaria do convite. Mas quem sabe ele pensou que poderia ir bem, mas na verdade não foi. Então foi substituído que era o doutor Luiz Henrique Mandetta, que na verdade estava aparecendo muito e de uma certa forma chocaria com a pretensão do presidente Bolsonaro de ser eleito no segundo escrutínio, né, do ponto de vista da presidência, e esse foi o grande motivo. E também a paralisação. Vamos até dar um crédito ao presidente, porque ninguém entendia muito o que estava acontecendo, e ele tinha a tese de que não podia parar tudo, e talvez não pudesse mesmo, poderia ir parando aos poucos, né? Mas é uma coisa, não houve tal, e de repente cai toda aquela equipe, que a mim me parecia, como leigo, muito competente. Veio o general em questão, o Pazuello, e fica um tempo excessivo, depois efetivado, né, porque comprou a Coronavac para depois dizer que não comprava mais, porque levou um puxão de orelha, e aí sorriu na frente do presidente, dizendo, vamos dizer o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou uma coisa parecida. Então, na verdade, essa condução está sendo, como disse o general Mourão, vice-presidente hoje, o general falou, olha, tudo que está acontecendo, para melhor ou para pior, é de responsabilidade do presidente. Foi o que disse hoje o vice-presidente Mourão, está nas manchetes. E é verdade, Então essa condução está sendo desastrosa. Está certo de que através dos outros governos também não cuidaram aquilo que deveria ser cuidado, todos nós sabemos disso. Mas é aquela história. Essa pandemia é a única coisa que minimiza uma má administração. É exatamente o fato da pandemia que derruba tudo. Eu estava pensando hoje, antes de começar o programa, e vou falar com você, é o seguinte, por exemplo, no final desse mandato, quando o presidente vai disputar um outro mandato, o Brasil sai muito mais pobre do que estava na época do Temer. E aí, não é responsabilidade só dele, não. É responsabilidade não só do Paulo Guedes, do ministro da Economia, mas é responsabilidade da pandemia, que ninguém esperava que fosse da forma que foi. Porém, se tivesse havido contenção, como dizem, como a ciência disse, como a Organização Mundial de Saúde disse, como todas as autoridades disseram, talvez a situação seria muito menor, como está sendo agora para Portugal. Portugal chegou nessa segunda onda a ter um dos piores índices de contaminação da Europa. E hoje já está muito melhor porque fez contingenciamento. E é uma coisa que tem que ser feita, infelizmente. Porque as pessoas, porque senão a economia como é que fica? Pior do que a economia são as pessoas morrendo, porque aí morre também a economia. Então o que eu disse ontem, disse com essa firmeza, mas não disse contra, a favor, muito pelo contrário, agora estou me posicionando. Eu estou dizendo, realmente, alguma coisa tem que ser feita. E agora, por exemplo, a minha esperança, ouvida a palavra do Dr. Cícero Munhoz, é de que, na verdade, esse senhor, o Queiroga, o novo ministro da Saúde, sendo mais
habilidoso, como ele mesmo falou, porque foi colega dele em alguns congressos e tal, mais político, digamos assim, que fale, não, a política é do Planalto, não é minha, mas que ele tenha carta branca para conduzir e tenha competência para conduzir, porque em última análise o que a gente está falando é de competência. Isso não tem a ver com a esquerda, com a direita ou com o centro. Mas como o país está dividido, é muito curioso até, aliás foi um dos ensinamentos que eu recebi do grande diretor de rádio, doutor Alfredo Raimundo, que teve uma época lá na Rádio Tupi, quando ela era na Rua do Livramento, que tinha um maluco aí, maluco mesmo, que mandava carta esculhambando todo mundo. Às vezes esculhambava o Clóvis Monteiro, depois esculhambava eu, depois esculhambava o Luiz Ribeiro, todo comunicador não escapou. E a gente ficava, né, ainda muito jovem, ficava à vontade de responder. E aí o Alfredo Raimundo falou, Fernando, deixa eu te dizer uma coisa, passa batido. Os cães ladram e a caravana passa. Não é? Porque, olha, existem duas formas. Uma de você não fazer desafetos. Eu falei qual é? É você não falar nada, é você ser uma planta. Ainda assim alguém pode olhar e dizer assim, não gostei daquela planta. Essa é uma maneira. A outra maneira é você emitir a sua opinião. Quem é moderado, ela vai ouvir, vai gostar ou não. Né? Quem é uma pessoa equilibrada, vai dizer, olha, Fernando Sérgio é um bom comunicador, mas nisso está equivocado. Agora, quem é radical vai responder ou com ironia ou com raiva. E aí, realmente, isso ajudou muito, porque na comunicação, exatamente de uma rádio muito popular, como até hoje ainda é a Rádio Tupi, você dá uma opinião, você tem milhares de respostas. Só que as respostas hoje, com relação ao tempo de antigamente, há 4, 5 anos atrás, ou talvez até mais, são muito mais efetivas, porque as pessoas escrevem, né? Então as pessoas vão, Então se você não estiver preparado, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Mas eu achei uma muito curiosa, e a outra coisa que eu aprendi, não dá nome. Não dá cartaz, o cidadão está querendo cartaz, não dá cartaz, dá nome para quem realmente possa construir alguma coisa. O país já está tão destruído, já está com tanto problema, com tantas pessoas morrendo, vou repetir, 2.798, tu ainda vai dar nome para um cara que está fazendo política, que está sendo cabo eleitoral, seja da direita ou da esquerda? Agora o fato você conta, então teve um, não sei se teve mais, porque teve muito opinião, mas eu quero agradecer a cada um que deu a sua opinião a favor ou contra, é muito importante, né? A gente aprende de um jeito, aprende do outro, mas teve um que está dizendo, olha, você está sendo mais ou menos isso, mas você está sendo esquerdista, você está fazendo o mesmo que essa mídia esquerdista. Primeiro equívoco, né? É o seguinte, eu não estou falando de esquerda, de direita ou de centro. Se eu tivesse que dizer o que eu sou, eu diria que eu sou de centro-esquerda. O que é isso? É mais ou menos o democrata dos Estados Unidos. Se eu fosse votar nos Estados Unidos, claro que o meu presidente seria o Obama, que já foi, seria o Biden, nunca Mr. Trump. Então por isso que eu também não votei no Bolsonaro. Agora, se você gosta dele, maravilhoso. Se fosse um concurso de beleza, talvez tenha sido, ou não sou muito chegado a admirar o homem, mas é um ser bonito, um cara grandalhão, bonitão, os filhos também são muito bonitos, e daí teve uma mulherada danada votando nele, que bom, é assim mesmo. Foi assim com o Juscelino Kubitschek, há muitos anos atrás, que era um outro tipo de... Enfim, o que eu estou dizendo é que tem muita gente que vota também por esse lado, e é isso mesmo. E teve gente que votou por revolta, faz parte do show, né? Tem gente apaixonada até hoje que diz que não é, mas é. Mas é. E o curioso é que falam em discurso de ódio, e na verdade o discurso de ódio é do radical, seja de direita ou seja de esquerda. Outro dia uma amiga querida que, claro, ela é apaixonada, ela publicou um absurdo dizendo que uma pessoa era Bolsonaro ou de repente a gente do bem é Bolsonaro, quer dizer, o resto ferrou. Meu Deus do céu. Né? Então, aí que divide mesmo o país. Aquele absurdo de dizer que governar só para um lado, não pode, tem que governar para todos.
Se a gente sabe que é o presidente de todos, tem que ser o presidente de todos. Aquela bobagem de dizer cloriquina para os apoiadores e entubalina, e sei lá como é que chama, de entubar para os outros, pode ser muito engraçadinho, mas isso é brincadeira infantil, de adolescente, no colégio. Não é para um presidente da República, não é para um, digamos assim, um estadista. Está muito longe ainda. E não sei se um dia chega. Essa é que é a verdade. A minha verdade. Ah, mas não é a sua. Claro, não é, parabéns. Que mal que faz. Correto? Eu tenho que apoiar, tenho que saber, tenho que fazer tudo que o senhor mestre mandar. Eu tenho que achar que a sua opinião é a tal. Aí ela pega, bota uma outra ainda mais absurda, dizendo por que será que tem tanta gente com ódio deste patriota? E claro, está ali a foto do simpático presidente. Só ele é patriota? Só quem é de direita é patriota? Quem é do centro é malandro, pilantra e ladrão? Ou é patriota também, ou pode ter patriota ali? Nós vimos agora esse caso agora do filho dele com relação à rachadinha que está sendo investigada sob suspeição, né? Quer dizer, investigação não quer dizer condenação, mas há suspeição. Se você for cavucar, você vai ver mais coisas. Se você fosse jornalista velho como eu sou, você saberia de mais e mais coisas, tanto de gente da direita quanto de gente da esquerda. Ah, porque o governo do Lula, principalmente o segundo, houve mensalão, foi o diabo, houve uma série de roubalheiras, principalmente atribuídas à época da Petrobras. Mesmo se não fosse ele o principal, ele teria a culpa, ou teria de responder por ter permitido. Foi incompetente nesse particular. Então, agora o governo do Cabral, que muita gente votou, que era de direita, bonitinho, saboadinho, era aquele cara que parecia que levava a maçã para a professora, lembra disso? E quanto é que roubou? Admitido. Né? Dizem que estaria disposto, não sei, a devolver 200 milhões, imagina o que tem lá fora. Então, gente, não é questão de esquerda, de direita ou centro. É uma questão do ser humano. Nós temos que ter o ser humano em condições. Aí o cara, o tal que falou que eu seria de esquerda, que estaria fazendo o jogo da imprensa esquerdista, sinceramente, eu conheço a grande maioria dos jornalistas das empresas. Não tem empresa no Brasil com aquele ou outro viés. Tem empresa bem tratada e maltratada. As bem tratadas geralmente falam bem de quem bem trata. As maltratadas falam mal de quem maltrata. É isso que existe. Pode ter, claro, tem um ou outro que é comunista, tem um ou outro que é monarquista, tem outro que é parlamentar. Eu sou parlamentarista. Adoraria que fosse parlamento, que fez M, sai fora e vem outro. E tem sempre um presidente da República que, na verdade, é como se fosse a rainha da Inglaterra. Agora, isso não vai acontecer no Brasil, porque é um país que infelizmente não cuidou da sua educação como deveria cuidar. Essa é que é a verdade. E aí o cidadão em questão que falou que eu estava meio esquerdista, que não sei o que e tal, disse assim, vocês esquerdistas são todos iguais, mas adoram ir a Paris e Orlando. Eu achei gozada a comparação Paris com Orlando, que uma coisa não tem a ver com a outra. Muito provavelmente esse cidadão nunca saiu do Brasil. Ou se saiu, está meio lelé, da cuca ruim do pé. Paris eu adoro, gosto muito, sim. Tive a oportunidade de ir com o meu dinheiro, com o que eu trabalhei durante 58 anos de vida, entendeu? E graças a Deus tive saúde para ir com a minha esposa, maravilha. E vou recentemente, então, brevemente irei outra vez. Isso não tem a ver, se eu fosse esquerdista, se eu fosse comunista, eu ia do mesmo jeito. Porque o país é o polo da cultura mundial, é onde tem pessoas de todas as etnias, não tem nenhum chifópano que nem o senhor. Agora, Orlando não faz a minha praia. Sabe por que não faz a minha praia? Porque eu já passei da idade. Orlando é mais para gente jovem, para aqueles parques de diversões. Eu tenho um amigo meu querido, Luizinho Campos, adoro Orlando. Agora, Orlando é muito plana, muito e tal. Agora, é questão de gosto. Então, por isso que eu achei gozado, porque uma coisa não tem a ver com a outra, né? Agora, o que tem a ver isso com o fato de eu ser a favor, contra ou muito pelo contrário
com relação ao senhor Bolsonaro. Me diz, porque o Caetano, um dos maiores compositores brasileiros, é esquerdista sim. Chico Buarque também é assim. Quem mais que é aqui? Gil, que foi um ministro da Educação, foi recebido na ONU para o orgulho do Brasil. E outros que não são esquerdistas, são de direita. Nossa, quanta gente boa que existe. Eu conheci, por exemplo, o senhor Sendas, o senhor Arthur Sendas, hoje falecido, extraordinário, grande empresário. Que bobagem é essa? Se nós tivéssemos perdido a Coronavac, nós estamos piores do que estamos hoje. É uma vacina que teve base na China. E por que teve base na China? A China é comunista. Agora, a China, sendo comunista, me perdoe, ela é a segunda maior potência, se não for já a primeira, do mundo, tratando muito melhor grande parte da sua população. Ainda tem alguma pobreza, algum problema? Tem lá nos cantões, mas é uma pujança. O trem que roda aqui no metrô é trem chinês. As aparelhagens todas que nós usamos são chinesas. E quando o presidente proibiu aquela compra da Coronavac, lembra disso? Porque era chinesa, porque ninguém queria. Hoje quem está segurando a peteca 70% é isso. E o senhor Pazuello teve até que pedir ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, que talvez também não dure muito tempo, pedir ao governo da China que pudesse mandar mais, porque é apavorante a situação. Volto a dizer, 2.798 mortos. Onde é que tem política nisso? Poxa, me perdoe a veemência. Onde é que tem política nisso? Tem morte, tem drama, tem colapso no país inteiro. Por falta de entendimento, o governador xingando o presidente, ou desdizendo, o presidente xingando o governador, ou desdizendo, enquanto pessoas estão morrendo. Então tem que puxar a orelha. Vou ficar batendo palma? Aí aquela outra pessoa que eu te disse, admirável, jamais vou deixar de gostar, mas apaixonada, coitada. Assim, como é que alguém pode, né? Como é que podem ter tanto ódio deste patriota? Aí bota a fotografia do nosso dedicado amigo, que no caso o Bolsonaro não é meu amigo pessoal, mas pode ser seu, e na realidade que deve ser patriota, mas patriota é inerente, não é só ele. Não é só ele. Tanto é o cara de esquerda que tem uma visão diferente, mas que é uma visão que eu estou dizendo sinceramente. Se você comparar hoje a situação da China e a situação do Brasil para a sua população, por mais que eu seja contra, contra um tipo de governo comunista, que é apenas de um partido único, eu sou contra, eu sou pequeno empresário, eu sempre vivi do meu trabalho, também vivi das empresas que tive. Por mais que eu seja contra, eu digo, porra, o governo chinês faz muito mais benefício para a sua população que os governos brasileiros fizeram. Então eu tenho que aplaudir a competência e lamentar que seja o partido único. Será que entendeu? Deu para botar isso na cabeça aquele que eventualmente falou essas bobagens de Orlando, de Paris? Ou talvez não dê mesmo, ou talvez seja pau mandado. Não dá para comparar, sabe por quê? Porque quando eles perceberam que precisavam da Coronavac, descobriram que a Pfizer tem a sua fábrica na China, que as 4 vacinas principais têm referências de insumos na China, porque ali estão os laboratórios. E por quê? Porque o governo chinês teve a inteligência de facilitar os impostos para as grandes empresas. Empresário não quer saber de bandeira, empresário quer saber onde é facilitado. Olha o que aconteceu na Ford aqui, que se mandou do Brasil. Você vai pagar os olhos da cara por quê? Se você pode pagar em Xangai muito menos. Comércio, cara, é basicamente isso. E essa é a triste realidade. Então a minha esperança, para fechar essa conversa, a minha esperança é que o atual ministro, que agora é o 4º ministro, em 2 anos e meio, 3 de governo, que o atual ministro diga que a política é do Planalto, mas faça a sua política. Tenha a carta branca de acordo com os seus conhecimentos médicos.
bom? Muito bem, nós vamos conversar agora com um querido amigo que está sempre participando aqui comigo. Eu recentemente fiz uma live com ele, foi ótimo, maravilhoso. É o Eduardo Moura, ele é da Audiência Carioca, um baita site de notícias sobre famosos. E então até pedi para ele licença, que eu precisava fazer essa abertura, né? Para dizer, olha, eu podendo, cara, com o meu dinheiro eu viajo sempre. Viajo sempre. Agora não tem inveja não, tem inveja não. Vai trabalhar que você faz a mesma coisa. Sabe, você vai lutar. Eu vim viajar, sabe quando? Vim viajar depois dos meus 30 anos. Depois de muito tempo de trabalho. Agora exige dedicação, exige honestidade, exige uma série de coisas. Então, vamos ao Eduardo Moura, do site Audiência Carioca. E hoje, se der ainda, eu vou colocar aqui, olha lá, o Eduardo está chegando, eu vou colocar aqui daqui a pouco um médico importante para bater um papo com a gente. Estamos todos muito preocupados com essa situação que está ocorrendo da Covid. Olha aí o nosso Eduardo, o que houve aí? Acho que caiu. Oh meu Deus, espera aí, deixa eu passar para cá, gente. Edu, acho que houve um corte aqui, você está me ouvindo? Não. Que loucura. Deixa eu ver se... Acho que algo desligou aqui. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu não coloco o ar, eu vou botar o Cartola de Noel com vocês, né? Aliás, deixa eu fazer uma outra coisa melhor. É o Cartola mesmo, tá bom. Cartola de Noel com Benjamin, que você vai curtir aí, enquanto eu acerto aqui os ponteiros para falar com o Eduardo, tá bom? Vamos lá. Benjamin, deixa o seu rosto coladinho ao meu. Benjamin, eu dou a vida por um beijo seu. Benjamin, quero sentir o seu perfume. Nossa, e a cheirosa? Benjamin, com todo o seu amor. Senão eu morro de ciúme. Ai, 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 que coisa boa, um beijinho do meu bem. Tu assim parece à toa, o feitiço que ele tem. Ai, 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 que coisa boa, que gostinho de final. Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral. Benjamin, deixa o seu rosto por forte. Meu Deus do céu. Benjamin, eu dou a vida por um beijo que eu acho que eu ganhei. Benjamin, quero sentir o seu perfume. Benjamin, com todo o seu amor. Senão eu morro de ciúme. Ai, 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 que coisa boa, um beijinho do meu bem. Estou assim parece à toa, o feitiço que ele tem. Ai, 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 que coisa boa, Que gostinho de final, pode pôr a minha boca nos seus lábios de coral. Então tivemos aí, olha, um trecho do Cartola de Noel, aqui eu mando um grande abraço, e recuperamos a ligação aqui com o Eduardo Moura. Eduardo, boa tarde, querido, tudo bem? Tudo bem, Fernando Sérgio, obrigado, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero também te agradecer, foi muito boa a entrevista que a gente, bate-papo que a gente teve, na verdade, né, na última quarta-feira. Quero te agradecer mais uma vez. E tá lá liberado no canal para quem quiser assistir. Quem não assistiu ao vivo, tá lá gravado para rever a nossa conversa lá na semana passada. Perfeito, perfeito. Eu também estou agradecendo, gostei muito. E quando você quiser, nós estamos aqui às ordens também. Mas e você tem levado personalidades muito importantes lá na Audiência Carioca. Mas o que você me conta? Quais são as novas, Eduardo? Só pedir uma desculpinha se alguém ouvir barulho de obra, porque os vizinhos aqui estão em obra hoje, tem aquelas coisas de home office, que certo. A gente está no meio da pandemia. Né? Mas vamos falar, já que você estava falando aí de pandemia, né, do avanço da doença, isso é muito importante, inclusive quero parabenizar
sabe as palavras, Fernando, que você falou aí na abertura do seu editorial. Obrigado. Inclusive informar que as emissoras estão atentas também a esses números. Nós nunca vivemos um momento tão delicado como estamos vivendo, nem mesmo no início da pandemia, há um ano atrás. E a Globo já está fazendo estudos ali para colocar alguns comunicadores de novo em casa. Vocês lembram que no ano passado, Maria Braga, o Serginho Groisman e o Faustão fizeram os programas na casa deles, assim como o Pedro Bial também, mas o Pedro Bial continua fazendo da casa dele. Aliás, na minha opinião, ficou até melhor o programa. Ficou melhor, verdade. Porque ele pôde entrevistar as pessoas que não podiam ir até São Paulo lá para gravar o programa dele. E então a Globo está tentando pensar nisso para poder preservar a vida não só desses comunicadores, como também de toda a equipe de produção que tem que ir até a Globo. Os 3 gravam em São Paulo, nenhum dos 3 gravam no Rio de Janeiro, né? Vocês veem, por exemplo, o Caldeirão do Hulk, ele é gravado limitadamente aqui no Rio de Janeiro, assim como o encontro com a Fátima Bernardes também. Mas esses 3 programas, esses 3 comunicadores do grupo de risco, acontecem em São Paulo. Então a Globo já está estudando aí a possibilidade de colocar de novo a Ana Maria Braga, o Serginho e também o Faustão em casa. E não vai mudar muito a pegada do programa, porque a Globo tem estrutura e os 3 comunicadores têm cada um tem uma bela mansão ali para fazer de programa, né? Então a gente sabe que não vão passar perrengue aí os telespectadores. Por falta de cenário não vai faltar, né? Aquele vaso chinês ali, né? Aquele recuerdo de Buenos Aires, de Madrid, é uma maravilha. Mas que bom, né? Que bom. Mas e aí, meu amigo, o que mais que você nos conta? Vamos falar ainda sobre a pandemia também. Então a Globo tinha uma cronologia de novelas para estrear aí, né? Já tinham novelas agendadas. A gente acompanhou que a saga de Amor de Mãe para voltar ao ar voltou e está voltando muito bem, Fernando. Voltando com a audiência maior do que quando terminou há um ano atrás. Então a Globo vai precisar mexer um pouco no agendamento das novelas por conta da pandemia. Uma novela que é muito aguardada pelo público é a novela Pantanal, o remake do Benedito Rui Barbosa, lá na TV Manchete. Tinha previsão inicial para outubro de entrar no ar. Já garanto de mão. A Globo está dando como incerta, talvez entre esse ano, mas eu já digo de antemão que não vai entrar, Fernando. Pelo seguinte fato: primeiro, que a novela não tem um capítulo gravado, eles ainda estão estudando uma estrutura lá na região do Pantanal. Eles vão gravar uma parte aqui no Rio, mas outra parte lá na região do Pantanal. E eles já estão procurando o local, a pandemia está avançando, então colocar 80 profissionais que vão viajar, levar essa estrutura toda. Esse pessoal tem que cumprir quarentena na volta também. Então, se a novela ia estrear em outubro, eu já garanto aqui que não vai estrear, a não ser que haja um fura-fila. O que é um fura-fila? A Globo vai reprisar agora Império e depois em Um Lugar ao Sol, da Lídia Manso. Então seria essa a ordem. Pantanal viria depois. Então não vai dar tempo de dar 3 novelas ainda esse ano, são novelas longas. Então, para mim, já está sacramentado, Pantanal só vai ao ar no ano que vem, embora a Globo tenha prometido o telespectador que colocaria no ar esse ano, uma matéria fantástica, mas a pandemia aí acabou mudando os planos e a gente entende perfeitamente. Atrapalha tudo. Eu quero te parabenizar, porque eu gostei muito de você como entrevistador. É admirável. Depois que da entrevista que você me fez, eu também tive a oportunidade de ir lá numa audiência carioca e ver a entrevista toda, né? Olha, rapaz, pode investir que realmente você sai muito bem entrevistando. Mas aí... Estamos tentando convidar o pessoal para vir aqui no canal. Hoje tem mais uma, daqui a pouco eu posso. Quem vem hoje? Aliás, hoje, uma das mais... Hoje não, amanhã, dia 18, eu queria até te passar essa notícia, se você pudesse dar, seria importante no canal. A Marion Duarte, que é uma das maiores cantoras do rádio, remanescente da época de ouro do rádio, com uma voz ainda límpida, maravilhosa. Amanhã será aniversário da Marion e ela vai fazer uma live, e as lives dela são admiráveis. Ela vai fazer uma live com a direção do Fernando Fontes, não é? E do Fernandes Leão também, às 17 horas, logo após o meu programa amanhã, no Facebook, a live de aniversário da Marion Duarte, que merece ser divulgada
e quem Manda puder para ver... mim, manda para Mando, mim, Fernando, o link de mando. onde vai acontecer a live, que Mando. horas vai acontecer. Às 17 Dá uma horas. Isso. notícia. Mando sim. Mas é isso, então eu não queria... Aliás, daqui a pouco eu vou tocar uma música que eu recomendei para ela. Ela estava gravando um compacto na época, isso há uns 6 anos atrás, mais ou menos, e queria cantar uma música. Falou, Fernando, o que você recomenda? Aí eu me lembrei de uma música do Paulinho De Vecchio e do Paulinho Rezende, esses dois grandes compositores da música popular brasileira, que é uma guarânia chamada Nuvem de Lágrimas, né? Só que ela gravou em ritmo de samba. E eu te convido, depois do seu quadro, eu vou tocar essa música. Você vê como ficou bonita e que imagem bonita que ela dá. Fantástico, fantástico. Mas e aí, tem mais coisa pra gente? Vamos falar uma do rádio aqui rapidinho. Tá tendo uma treta aí no rádio, tem até um vídeo lá no canal me explicando sobre isso. O Grupo Bandeirantes de televisão tirou, digamos assim, a frequência 91,1 FM, que estava há um tempinho já com a Rádio Mania, e passou para MUD FM. A gente sabia, a gente até publicou lá no site que a relação do Grupo Universo, que administra a Rádio Mania, e o Grupo Bandeirantes de Comunicação não era das melhores, não. Eles não quiseram confirmar nem negar o intervém ali entre as partes. Mas o que aconteceu? A Rádio Mania teve que sair do dial no dia 11 de março, e eles postaram fizeram uma foto lá no Instagram dizendo que eles tomaram uma pernada. Eles tomaram uma pernada e aí tiveram que deixar o dial. Então aquilo que a gente tinha apurado de que o clima não era bom, acho que ficou agora mais evidente ainda, depois dizendo que eles tiveram uma pernada e saíram do dial 91,1, que é arrendado lá pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, que a gente conversou na live, né? Essa coisa do arrendamento é uma coisa muito complicada, a gente ainda vive com essa situação. Então a emissora está na internet, está em algumas praças ainda no dial, mas aqui no Rio de Janeiro ela disse que vai voltar, só não sabe quando. Você sabe a insegurança que ocorre hoje nas rádios. Meu amigo querido, aliás, foi o meu primeiro entrevistado do primeiro programa aqui, o Ricardo Reiser. O Ricardo Reiser trabalhou com a gente na Nativa, né? Excelente profissional. E o Ricardo me surpreendeu recentemente. Estou até para falar com ele, porque ele estava sendo o coordenador artístico daquela rádio que é da família... Nova Brasil, isso mesmo. Da família do Orestes Quercia, Nova Brasil. E ele publicou um negócio dizendo que foi o último dia dele como coordenador, que ele sai de cabeça erguida, deixando a rádio no segmento de segundo lugar. Mas isso mostra, quer dizer, independentemente se saiu bem ou mal, eu acho que sempre sairá bem da parte dele, isso mostra a instabilidade do mercado, não é mesmo? É uma pena, porque a pessoa faz um bom trabalho e sai, quer dizer, né? Sim. Ele é um profissional muito educado, eu nunca ouvi pessoalmente, mas já conversei com ele em algumas oportunidades, sempre muito receptivo, sempre muito atencioso. É uma pena, né? Perde o rádio, a gente está vivendo um momento muito complicado, mas vamos resistir, se Deus quiser, aí vai ter uma virada em algum momento. Tá meio longe, mas acho que uma hora vamos ter uma virada. Pode acontecer, com certeza, as coisas vão se acalmando, né? E aí, meu amigo, e a derradeira, tá aí na mão? A derradeira, que hoje a gente tem uma live, inclusive, o William Travasso, que estreou lá na Jovem Pan, né? A gente tinha contato semana passada que o William Travasso havia sido contratado pela Jovem Pan. Ele estreou hoje lá, e a Jovem Pan foi aquilo ali que a gente conversou na live, né? É aquele jeito moderníssimo de fazer rádio. Para quem aqui no Rio quer reinventar o veículo, eu acho que a Jovem Pan é um bom exemplo para ser copiado. Então, o William Travasso estreou hoje naquele jeito televisão, meio rádio de fazer. Foi muito bem, acompanhei pelo YouTube, porque aqui no Rio a gente não tem o sinal da Jovem Pan. Dizem que vai voltar, né? Então não sabe quando. Então acompanhei pelo YouTube. E o William Travasso é o convidado hoje da live do Audiência Carioca. A gente já tinha combinado antes dele acertar com a Jovem Pan. E aí, caiu ser no mesmo dia da estreia dele lá na Rádio Jovem Pan. E a gente vai falar com ele a respeito da estreia da volta do rádio, falar dele da passagem na Record, na Nativa FM, enfim. Quem quiser mandar pergunta, já está o link lá no canal Audiência Carioca no YouTube. Já pode mandar as perguntas lá, que eu vou, assim como você, vou selecionar as melhores perguntas para o William responder ao vivo com a gente. 7 da noite. Hoje, 7 da noite, a gente está lá. Quem não puder assistir, assiste no gravado depois.
estarei vendo. Então, dê um abraço no William, gosto muito dele como pessoa e como comunicador. Fraterno abraço, até semana que vem. Semana que vem é audiênciacarioca.com.br para quem quiser ler as notícias lá do site. Até mais, Fernando. Até mais, Eduardo Moura. O Eduardo sabe tudo dos famosos, quer saber sobre rádio, quer saber o que está acontecendo. É o nosso querido Eduardo Moura. Olha aí, a nossa Marion Duarte, de quem eu falei, amanhã aniversariando e fazendo uma live logo após o meu programa no Facebook. É só no Facebook dela, onde você coloca ali Marion Duarte. E a música de que falei, Nuvem de Lágrimas. Em ritmo de samba. Puxa, isso é hora da internet. Olha só, meu Deus do céu. Quem quer $1 milhão de reais? A nova revolução que vai acontecer na vida financeira de um... Depois a gente vai conhecer. Vamos para Marion. Isso é hora de $1 milhão, rapaz. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só a sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Ah, jeito triste de ter você longe dos olhos e dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, confia logo em ti dessa solidão. Então, meus amigos, a nossa Marion Duarte, amanhã fazendo live de aniversário. Vou falar com ele, médico dos mais qualificados, doutor Silvio Provenzano, meu querido amigo. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Fernando. Parabéns a uma semana depois do Olha, tá, deixa eu tentar ver se eu consigo aumentar aqui, porque tá muito baixo o teu som. Tá muito baixo. Agora não, agora tá certo, agora tá certo. Eu aproximei um pouco mais. Boa tarde de novo, por favor. Boa tarde, dando os parabéns a Marion, aniversariante de amanhã, uma semana depois de mim, gente muito boa. Eu tive a oportunidade de parabenizá-lo também, né? Fiquei, nosso querido doutor Silvio, são colegas de março, né? Não tem as águas de março, vocês são amigos de março. Mas, doutor Silvio, aí o que o amigo achou dessa mudança no Ministério da Saúde, com a presença do doutor Marcelo Queiroga? Quais são as suas expectativas? Bom, não é nem expectativa, é torcida. A gente vive um momento no Brasil tão delicado com relação à pandemia da coronavirose, que a gente quer que essa Covid-19 vá embora. E eu não posso, evidentemente, ser da torcida do contra. Eu desejo que o doutor Marcelo Queiroga tenha todo o sucesso do mundo na condução. Ele já sabe, como bom médico que ele tem uma formação médica muito boa, formado pela Universidade Federal da Paraíba, fez residência em cardiologia aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Sudeste, depois fez outra especialização em São Paulo,
e ele pratica medicina na terra dele, lá na Paraíba, fazendo a parte de hemodinâmica, característica cardíaca, e era o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E nesse cargo eu acabei conhecendo no encontro da Associação Médica Brasileira, onde eu estive representando o nosso Conselho Regional de Medicina. Então, um indivíduo como eu disse, com uma boa formação médica, eu espero que ele resista a uma série de pressões que certamente existem pelo cargo importante que ele agora ocupa no comando da saúde do país, que tanto está precisando de um comando. As últimas palavras do ministro Pazuello foram no sentido de assegurar das vacinas, e essa é a medida mais importante. A gente tem um exemplo agora de São Paulo, que indivíduos acima de 90 anos, certo de infecção, todos eles vacinados. Então isso é uma prova cabal da importância de todos se vacinarem. Mas para se vacinar, haja vacina. E elas estão vindo com uma certa demora. E vamos ser justos. A gente tem dado, com justa razão muitas vezes, por coisas que falam que não deveriam ser ditas, metido pau no governo. Mas lá na Alemanha, na Itália, até na Holanda, está reclamando que está faltando vacina. Então há uma falta de vacinas no mundo inteiro. Me parece que a AstraZeneca prometeu mais do que podia cumprir. Então vendeu lotes de vacina que ela ainda não tinha fabricado e está com dificuldades para fabricar. Soube hoje também, através do novo ministro, que o Instituto Oswaldo Cruz, a nossa fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, vai começar internamente a produção a partir de abril, já com a produção da IFA, que é a matéria-prima da vacina. Com isso, a Fiocruz tem condições de produzir 1 milhão de doses por semana, salvo erro da minha parte. E a gente deve resolver esse problema até o final desse ano. É o nosso desejo, e até lá façam o que eu estava fazendo há pouco, usando máscara, mantendo distanciamento. Tirei a máscara porque eu me encontro isolado aqui no estacionamento, dentro do meu carro, sem ninguém por perto, e colocando a máscara assim que acabar de falar do meu programa, no meu ombro. Perfeito. Doutor Silvio, na realidade a gente vem acompanhando, aliás, com relação à Fiocruz, tem informação que ela hoje teria produzido, nos dias de hoje, entregando ao governo, ao Ministério da Saúde, 500 mil frascos, os primeiros 500 mil frascos da vacina AstraZeneca. Quer dizer, é realmente uma boa notícia. Claro que é muito pouco, mas é aquela história, melhor pouco do que nada, né? Agora, como é que vê a situação, o amigo que é um prócer, por assim dizer, do Rio de Janeiro, né, como médico, foi presidente do CREMERGE, até hoje conselheiro, inclusive, das autoridades, como é que está vendo a distribuição? Sei que hoje foram vacinados os homens e mulheres de 76 anos, e houve uma pausa, vai haver uma pausa até sábado, né? Mas deve ser retomada a vacina na semana que vem? Veja bem, Fernando, o que muita gente não sabe, só existe um país no mundo com capacidade de produção de vacina maior que o Brasil, é a Índia. E lá vivem 800 milhões de pessoas, ou seja, uma população maior que 3 vezes o nosso quantitativo. Depois da Índia é o Brasil, o país maior produtor do mundo. Então eu tenho a impressão que a Fiocruz, trabalhando a pleno vapor, com a possibilidade de ter a IFA, e eu repito, matéria-prima da vacina, a partir de abril, a produção da Fiocruz aumentará bastante, o que nos permitirá vacinar a maior parte da população. O Brasil sempre foi tido e já recebeu diversos prêmios por isso, como um dos baluartes da vacinação no mundo. As campanhas de vacinação feitas em território brasileiro, elas sempre serviram de exemplo no mundo inteiro. Então eu estou absolutamente tranquilo. Deem-nos as vacinas que o SUS vai vacinar todo mundo, não tem a menor dúvida. E ficar de olho, né? Se a pessoa vacina, se finge de vacina. Para ver se... Aconteceram fatos demais lamentáveis. É um absurdo, né? É um absurdo. Agora, tem uma notícia também interessante, embora a Anvisa ainda não tenha recebido a solicitação e sequer aprovou, mas está em negociação, né, a feitura da Sputnik, a vacina russa, aqui através da Neoquímica, né? Quer dizer, nós temos também aqui laboratórios que são capazes de, tendo o insumo, executar, fazer. Quanto mais vacinas, melhor, doutor Silvio? Você não tem a dúvida que vem a russa,
Eu fui vacinado no Ministério da Saúde, lá no Hospital dos Servidores, com a chinesa, Coronavac. Tomei já as 2 doses. A AstraZeneca dá uma cobertura muito boa. Nós temos a da Johnson & Johnson, que é uma dose só, que também dá um perfil de cobertura muito boa. Tem a dificuldade da Pfizer, porque ela precisa ficar armazenada a menos 70 graus. Tem a Moderna americana, mas essa é uma fábrica pequena e ela basicamente vai atender a população interna dos Estados Unidos, não deve exportar. Quanto mais vacinas a gente tiver disponível, melhor. Não haja a menor dúvida com relação a isso, eu repito. Apesar de todas as notícias fakes que viralizam nas redes sociais, os estudos feitos com a vacina mostraram total segurança na sua aplicação. E o que a gente teve de resultado que nos deixou impressionados é que a população acima de 90 anos no estado de São Paulo, toda ela vacinada, agora nessa segunda onda que teve lá e que decretou um novo lockdown em São Paulo, que gera problemas absurdos, mas que eles tiveram que adotar, porque eles chegaram ao caos com 95% de taxa de ocupação, nenhum caso acima de 90 anos. Não é mera coincidência, porque foi a população que foi vacinada. Então eu acho importante que a gente divulgue esses números, divulgue essas informações e tiremos das pessoas que ainda estão preocupadas o medo de se vacinar. É um absurdo. Grupos contra a vacina existem espalhados pelo mundo inteiro e aqui não é diferente. Mas devemos combater esses grupos porque no momento é a única solução que a gente tem. A gente não conseguiu nenhuma eficácia com o bendito tratamento precoce, que muitos defendem com unhas e dentes, utilizando termos técnicos, plasmócitos, disso, daquilo, para falar bem de drogas que no mundo inteiro hoje, sabidamente, são negadas como tratamento precoce e eficaz da Covid-19. A maior eficácia reside na vacinação em massa. Se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai lembrar disso com muita tristeza, pelos milhares de vidas que se perderam aqui no nosso país, pelos milhões de vidas que se perderam no mundo afora, mas vai ter passado, assim eu espero. Eu tenho 2 perguntas aqui muito interessantes, da Marilda Soares, de Teresópolis. Ela está ouvindo atentamente, manda um abraço para o doutor Silvio. E gostaria... A situação em Teresópolis preocupa, viu? Ela com 100% de taxa de ocupação. Nossa mãe, né? E ela pergunta se agora essa vacina vai ter que ser anual. Não sabemos. Marilda, em primeiro lugar, em Teresópolis, mais do que qualquer outro lugar, procure se cuidar, porque as informações que nós recebemos dos colegas aí de Teresópolis é que os leitos estão todos ocupados com Covid. Então se cuide para não adoecer. Senão o jeito é ser transferido aqui para o Rio, que ainda tem uma capacidade de absorver, mas a gente não quer que você adoeça. Não sabemos se a vacina vai ter que ser anual, como é para a influenza. A gente sabe que a vacina da influenza, todo ano a gente tem que tomar. Será que para a Covid também? Não sei. Isso ainda não se sabe, ainda estão sendo estudados. Vai depender, evidentemente, da quantidade de anticorpos após um ano da vacina, que a média dos indivíduos tiverem, para saber se ela vai ter que ser anual, semestral ou bianual, a gente não sabe. Entendo. E o Fred, de São Gonçalo, pergunta por que o Rio de Janeiro, cidade, né, do Rio de Janeiro, não o estado do Rio de Janeiro mesmo, e o Amazonas estão pelo menos em estabilidade, já que todos os demais estados da federação estão aí naquela tensão de cor vermelha, por exemplo, fazendo restrições, que aqui no Rio também existem, mas são menores. O que está havendo de melhor aqui no Rio de Janeiro, se é que está havendo? Veja bem, no momento a situação no Rio de Janeiro, ela é perfeitamente administrável, mas eu gostaria que ele tivesse feito uma pergunta mais fácil, como por exemplo o processo imunogênico da vacina. Sim. A gente não tem explicações no momento por que São Paulo está esse caos, por que no Rio Grande do Sul está caótico, por que o norte e o nordeste do Brasil estão com um número avassalador de casos, e aqui no Rio de Janeiro, onde os cuidados de afastamento não foram assim tão rigorosos, os casos estão relativamente administrados. Aumentou um pouco na última semana, mas nada que seja absurdo, nada que tenha fugido da regra esperada, mas é verdade, nós somos quase que um pequeno oásis no meio do caos. Verdade. Mas não dá para abrir a guarda, a gente tem que continuar tomando cuidado. O transporte público, Fernando Sérgio, na minha opinião, é o grande nó dessa história toda.
Eu canso de ver nas ruas os transeuntes, como se dizia no passado, as nossas busancas, BR-3, apinhados de pessoas, umas misturadas com as outras. Eu canso de ver nas ruas também pessoas andando ao seu bel prazer sem usar as máscaras, que são desconfortáveis. Ninguém nega que o uso da máscara causa um certo desconforto, mas é uma barreira de proteção. Claro, claro. Se a gente pode antepor uma barreira, um anteparo entre a minha via respiratória, minha boca, meus olhos, de repente esse vírus que está em plena suspensão no ar, eu vou criar essa barra assim para fechar a porteira para ele. Mas o fato é que ele está coberto de razão. O Rio de Janeiro e Minas Gerais também. Rio e Minas estão numa situação melhor. E o interior de São Paulo, a cidade de São Paulo, um caos. E a gente é vizinho um do outro, né? É verdade. Doutor Silvio Provenzano, muito grato mais uma vez pela sua importante entrevista. E até semana que vem, se Deus quiser. Se cuida, por favor. O senhor é muito importante. Puxa, o que será que houve aí, hein? De repente, houve a chamada em espera, quer dizer, de repente alguém que ligou para ele, muito provavelmente. Se não voltar, pelo menos a gente já se despediu, né? Eu vou ver se, infelizmente, caiu mesmo, caiu. Mas, de qualquer maneira, foram informações muito importantes. Quero agradecer ao doutor Silvio e vamos agora, então, dizer os nomes das pessoas que estavam aqui nos acompanhando, né? O Luiz Henrique Oliveira está sempre aqui. Infelizmente a situação é triste e desanimadora, muito triste mesmo. Denise Guzmán Silva, um alô. O João Batista Silva Rocha, oi João. O Roberto Carlos Oliveira dos Santos, boa tarde, meu nobre amigo. Acredito que os irresponsáveis negacionistas que desprezam as medidas negacionistas só tomaram juízo quando o pessoal da saúde, tanto pública quanto particular, tanto pública quanto particular, SAMU e os coveiros cruzarem os braços, pois a luta desta categoria está desigual. Então, estão enxugando o gelo, perdão pelo radicalismo. Não, aí não é ser radical, infelizmente, é constatar, saiu, é constatar. Quer dizer, vai se fazer o quê? E não são eles não, são os médicos trabalhando. Os nossos agradecimentos aos médicos, extraordinários médicos brasileiros, enfermeiros, maqueiros, motoristas de ambulância, pessoal da limpeza dos hospitais, não é? Que estão aí trabalhando 24 horas por dia e dando as suas vidas, muitas das vezes, muitos já morreram, né? E outros estão aí, que Deus proteja, né? Para salvar vidas. Alex Knight, um abraço. Elvira Araújo, Helena Maria, Ana Márcia Assad Salim, boa tarde, Ana. Comentário mais do que apropriado. Obrigado, Ana. Um abraço. Que bom saber que você está apoiando a gente. Diz que gostou, que bom. Helena Maria, boa tarde. Você é demais. Obrigado, meu amor. Como admiro você. Obrigado. Eu não sei se mereço, mas agradeço. Ana Márcia Assad Salim, aqui em São Paulo só está chegando a Coronavac. Pois é, mas é excelente. A minha sogrinha querida, Dona Emília, um amor de pessoa, tem 91 anos. E ela foi vacinada com a Coronavac a semana passada, tomou a segunda dose, está ótima, graças a Deus. E eu também sou filho de Deus, né? Eu devo vacinar, se tudo correr bem, na terça ou quarta-feira, né? A primeira dose. Minha mulher lá, talvez no início da outra semana. Fátima Silva assistindo, obrigado Fátima. Irani Rendano, querida, por favor se cuide. Dá um grande abraço no Silvio para mim, tá bom? Amanhã a live da Marion às 17 horas, aniversário dela. Isso é o Luiz Henrique Oliveira que está avisando, isso mesmo, é imperdível. Aqui no Face mesmo, você só coloca lá na lupa, você coloca Marion Duarte, acabou o programa, você bota lá que ela vai fazer a live. E é sempre um talento, né? A Eva Maria, Clube de Regatas Vasco da Gama, nosso Vasco, né, Eva?
Meu Deus do céu, né? Perdemos até o Benítez para o São Paulo, mas vai fazer o quê? 180 profissionais foram demitidos, inclusive o treinador de basquete que lá estava há 51 anos, né? Mas porque não tem jeito, a dívida do Vasco é quase de 700 milhões de reais e teriam que economizar pelo menos, a pretensão da diretoria atual é gastar no máximo 5 milhões por mês, porque tudo diminuiu com a quarta queda para a segunda divisão. Fazer o quê? Dias melhores poderão vir se houver boa administração, né? Luiz Henrique Mariano Duarte, a saudosa música Doce Amor, com o mais saudoso ainda Colim Filho, que desde 2002 mora no céu. Amanhã eu vou tocar, se eu achar, eu vou tocar aqui para vocês. Eu fui um querido amigo do Silvio e vice-versa, ele muito querido também. Doutor Silvio Provenzano, um abraço, muito obrigado. Pena que caiu, mas falou o fundamental. Euciene Correia também, boa tarde, querida. Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus. Namastê.